Hoje, dia 1º de agosto de 2025, eu sou o desembargador Roberval Belinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de Sergipe. Temos a honra de receber, no programa História Oral, o eminente magistrado, juiz de direito da primeira turma recursal, Dr. Luiz Eduardo Yatsuda Arima, um dos grandes juízes que nós temos aqui no Tribunal de Justiça da capital da República. Dr. Arima nasceu em Igarapava, São Paulo, no dia 27 de agosto de 1966, filho de Yoshimichi Arima e Kazuko Yatsuda. Arima graduou-se em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, e tornou-se mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Antes de ingressar na magistratura, Dr. Arima exerceu cargos no governo do Distrito Federal, GDF, no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, TRT-10, e no Superior Tribunal de Justiça, STJ. Então, quando chegou ao tribunal, já tinha uma experiência extraordinária. Iniciou sua carreira aqui no Tribunal de Justiça como juiz substituto em 1996. Em 2000, titularizou-se no primeiro Juizado Especial Criminal de Ceilândia, atuou em diversas varas criminais, cíveis, fazenda pública, família, órfãos e sucessões, além de juizados especiais cíveis e criminais. Ao longo de sua trajetória, exerceu a função de juiz eleitoral na 9ª Zona Eleitoral do DF, ocupou também o cargo de diretor do Fórum Professor Júlio Fabrini Mirabete e, em agosto de 2023, tomou posse como juiz de direito de turma recursal. O magistrado conta com vasta experiência, portanto, além de contínua atualização e participação em eventos jurídicos. E tem mais, ele vai contar essa história. Já fez programa de rádio religioso, Então é um católico fervoroso, ele e sua família. Então é com muita honra que nós recebemos hoje, no programa História Oral, o eminente juiz Dr. Luiz Eduardo Yatsuda Arima. Seja muito bem-vindo, doutor Arima. Muito obrigado, desembargador. Com muita alegria que eu recebo esse convite, até pela pessoa do senhor, que eu sei que é uma pessoa, né, também muito católica, né, que frequenta a igreja, e é um espelho para mim. Na verdade, é um espelho porque eu olho o senhor assim e vejo, né, na minha carreira, que eu gostaria de ter um pouquinho dessa caminhada que o senhor teve, né? A honra é minha, bondade sua. E também, assim, espero poder ajudar no sentido de transmitir um pouco da experiência que eu tive, né, nessas andanças pela magistratura, né, do Distrito Federal. Então, nós vamos fazer essa entrevista, ela vai ficar à disposição, disponível no canal do YouTube, no canal do Tribunal do YouTube. E vai ser transcrita e também vai ficar aqui no memorial do Tribunal. Tá uma entrevista eterna, vai contar toda a sua história. Eu gostaria que você começasse falando da sua família. Eu vi que você nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Igarapava. Foi uma infância... Você falasse um pouco dessa cidade, do seu nascimento, dos seus pais, da sua família, dos seus irmãos. Pois não, foi uma infância muito alegre, né? Porque havia muito espaço, era uma chácara dentro de uma cidade. E lá o meu avô era budista, minha avó também, eles se converteram ao catolicismo e construíram uma capela dedicada a Bom Jesus da Lapa. Então, a família é acostumada sempre a ir nessa capela, né? Onde começava o dia, ou quando não dava, ao menos quando terminava o dia. Você nasceu nessa chácara? Eu nasci nessa chácara. Muito bem. E aí meu avô também fazia uma festa no dia do Bom Jesus da Lapa, né? Em que ele matava o gado, né? Para poder servir para toda a população da região.
E aí ia muita gente, né, participar da missa e depois tinha um almoço comunitário com a comunidade lá igarapavense, né? O seu pai fazia o que? Ele era lavrador, cuidava dessa chácara? Qual era a profissão do seu pai, da sua mãe? É uma coisa assim bem estranha, porque o meu avô era engenheiro naval, mas aí ele Engenheiro acabou naval. e virou, meu avô virou fazendeiro, né? E meu pai era formado em Direito, Contabilidade e Administração. Nossa, estudado. Então, aí, talvez até por isso eu fiquei um Mas pouco ele trabalhava interessado. onde? Ele era funcionário? Ele era Normal? funcionário, ele pediu transferência, porque ele era da região de Ribeirão Preto, lá para Igarapava, para poder casar-se com a minha mãe, né? Porque ele estava interessado em casar com ela, e aí pediu a transferência para Igarapava, no Banco do Brasil, né? E aí depois... Ele trabalhava no Banco do Brasil, Sim, e seu aí pai. E a depois sua mãe ele... trabalhava? Não. minha mãe era Do lado, professora, né? professora. E depois ela continuou professora aqui em Brasília, e meu pai também veio para cá por conta da, transfer, da transferência de grande parte do Banco do Brasil para Brasília, a parte de coordenação central, e ele veio. Mas, assim, foi uma infância muito boa, porque Você ficou minha lá avó nessa era uma pessoa... cidade até quantos anos? Até 8 anos de idade. Igarapava. E De lá, lá assim, você veio para Brasília? eu tive um exemplo muito bom, que era minha avó, né? Minha avó era uma pessoa extraordinária, uma pessoa, assim, muito querida pela comunidade, né? Muito dedicada à família, muito dedicada às pessoas. Então, ela para mim foi uma figura central assim na minha vida, no sentido de me formar como pessoa, né? O seu pai, a descendência dele, pelo nome, era o quê? Japonês? Qual era a Sim, descendência? A são nacionalidade dele? Yoshimichi Arima. São todos descendentes de japoneses, mas A sua mãe também é Kazuko, né? Kazuko. mas foi coincidência, sabe? Kazuko Yatsuda. Foi coincidência, porque na verdade, assim, meus tios, minhas tias casaram-se com descendentes de portugueses, de italianos, de... Mas os seus avós vieram do Japão? Eu tenho uma tia que é ucraniana. Não, quando o meu avô veio aqui, depois que ele se casou com a minha avó, então os filhos... Ele era japonês mesmo, veio do Japão. Ele veio de Fukuoka, né? E aí ele sempre tinha esse ideal de liberdade, né? Das pessoas serem livres, então a gente sempre casava com... Né, eu tenho uma tia que é ucraniana, por exemplo. Opa! Então, assim, é bem variada a minha família, né? Tem pessoas da raça negra também, né? Então, meu avô era uma pessoa sempre preocupado com a liberdade, né, das pessoas. Ele nunca falou, olha, case-se com tal pessoa, ou faça isso. Não, ele era uma pessoa bem... E até ele, assim, como exemplo, né, porque ele passou a Revolução de 32, né, porque Igarapava era exatamente a divisa com Minas Gerais. Era Uberaba e Igarapava aqui. Então, foram momentos difíceis, né, por conta porque São Paulo queria uma Constituição, né? Que não havia Constituição no Brasil, né? E, enfim, aí ocorreu a Revolução. E depois eles conseguiram até a Revolução. Ele é vivo ou já faleceu? Já faleceu. E os seus pais? Meu pai também já faleceu. Mas seu pai faleceu onde? Aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Então você disse que veio para cá com 8 anos. Com 8 anos. A família toda veio para cá com 8 anos. Seu pai trabalhava no Banco do Brasil. Aí aqui em Brasília, né, a gente teve uma adaptação fácil, porque como meu pai era muito de igreja, né, então a gente conheceu, na época, né, era o pároco da Santíssimo Sacramento, que depois veio se transformar no cardeal, né, Dom Raimundo Damasceno. E aí ele nos acolheu lá e ficamos muito bem adaptados, né, apesar da diferença cultural, né, entre São Paulo e Brasília. O fato desse acolhimento lá na igreja fez com que a gente pudesse se sentir praticamente em casa, né? E aí eu passei a frequentar também a catequese. Minha mãe dava aula de catequese lá, meu pai trabalhava na coordenação lá, porque tinha que construir a igreja, né? Como meu pai tinha conhecimento de contabilidade, administração, né? Então isso foi muito útil. E eu
procurava ajudar lá no churrasco também. Certo, que bom. Eu trabalhava, lavava pratos, eu ficava, apesar de ser Muito criança bem. ainda, né? Certo. E você aprendeu a língua japonesa ou não? Não, porque na época, né, era uma situação um pouco difícil, porque é, os meus avós não podiam falar em japonês, né? Inclusive eles tinham um salvo-conduto para poder andar na rua, né? Se não andasse com aquele salvo-conduto, era presos, né? E aí não se Não podia falava, falar a língua não se japonesa. falava japonês lá. E Certo. eu até esses dias eu vi lá, eles iam jogar até no lixo, né? Alguém tirou uma fotografia do salvo-conduto da minha avó, né? Que ela, não sei, parece que uma Acho vez que em ela razão esqueceu. disso a família não ensinou o japonês Não, pois para os é, aí nós descendentes. não Mas a minha conversávamos em família aconteceu japonês. a mesma coisa. Meus avós eram italianos e não passaram a língua. Quer dizer, nós não aprendemos italiano. Eu estudei depois italiano, mas a família mesmo não passou a língua italiana para os descendentes. Acho que era o problema daquela época, né? Deve E aí ser. também o contexto, mas me ajudou muito, porque incutiu em mim um sentimento de liberdade, de busca sempre de uma posição igualitária, né, de respeitar os direitos dos outros, né, e de ver como é importante, né, que os direitos constitucionais fossem. Claro que eu não tinha aquela noção ainda, né, Certo. mas eu via como isso era importante, né, na vida das pessoas. Né. Continuando sobre a família. Você, quantos irmãos são na família? Eu Seu só pai, tenho um sua mãe? irmão. Só um irmão. Ele mora em Brasília ou Não, ele não? mora nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E Ele qual é já a saiu profissão quando. dele, seu irmão? Ele é professor universitário, né, e pesquisador. Ah, pesquisador. Mas Aí, em que área? é, é uma área assim que eu não entendo muito, porque mistura economia com análise de solo, com desenvolvimento econômico e também pesquisa muito as comunidades da área. Né? Então, por exemplo, Certo. ele fez uma pesquisa aqui no Brasil em que ele se preocupou em trazer para as comunidades do norte do país, eu assim, não saberia dizer aqui agora em que região foi, né? Mas era uma região do norte em que se procurava adequar a vida populacional com a necessidade de crescimento econômico, respeitando o meio ambiente, respeitando também as tradições da comunidade. Porque também o crescimento econômico é importante para a comunidade para que eles possam Certo. sobreviver. Né? Então, Então só tem esse irmão que está lá. E vocês se veem sempre ou como que é a convivência? Fica difícil? agora a gente quase não se vê, né? Porque como ele mora lá, a gente Você aqui... está com que idade hoje? Eu já falei Eu que você tenho nasceu em 50, 66, 58. 58, né? E esse irmão é mais velho que você? Não, ele é mais novo, né? É mais novo. E que idade que ele tem? Ele sempre foi o gênio da família, na verdade, né? Muito bem. E aí Ele eu tem tenho muito que idade? orgulho Eu não dele. entendi a idade. 56, 57, porque a diferença nossa é 1 ano e meio. Ah, 1 ano e meio, 56. Tá certo. E a sua mãe está morando em Brasília? Sim, graças a Deus minha mãe ainda está viva, né? E mora aqui em Brasília, no mesmo apartamento que eles chegaram Certo. a morar na primeira chegada deles, né? Vamos dizer assim. Você está casado, eu conheço sua família. São quantos filhos? São 2 filhos, né? E a gente se Qual é o nome casou, da sua esposa? Eni Aparecida, né? Quer dizer, um nome bem católico também, né? Muito bem. Eni Vocês Aparecida. estão casados há quanto tempo? 30 anos, vai fazer ano que 30 vem. anos. E os filhos, o nome dos filhos, a idade? João Vitor e Eduardo. O João Vitor ainda não se formou, né? Está fazendo medicina, e o Eduardo é engenheiro. Engenheiro. Mas nenhum filho quis seguir a profissão do pai, juiz? Eu que falei para eles, a aconteceu? minha profissão é tão boa, eu não sei porque vocês não querem seguir. Eu sempre elogiava, assim, falava, eles nunca... É sinal Eu que falei, você não, sempre pai. deu liberdade, né, para o filho escolher o caminho dele, né? A profissão dele. Porque também na nossa família era assim, sempre foi assim também, a tradição. Cada Tem um engenheiro, deve seguir tem... a sua missão, né? Seu destino, como você disse. Mas parabéns, são profissões maravilhosas que os filhos escolheram. Sim, eles são bem preocupados com
a realização profissional, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo, a gente casa com a esposa, mas casa também com a profissão, né? No sentido de ter que dedicar muito tempo, né? Dedicar muita atenção, e isso realmente influencia a nossa vida, o nosso modo de viver, né? Porque temos que dedicar grande parte das nossas vidas, né? E nesse ponto eu até me penitencio um pouco os meus filhos, né? Porque eu gostaria de ter passado mais tempo com eles, né? Eu acho que Mas todos nós passamos por isso, né? Que a magistratura exige muito de cada um, né? então é preciso a gente ter um equilíbrio também, né? No sentido de fazer com que eles entendam que a nossa profissão é um pouco mais exigente, né? Não que as outras não sejam importantes, né? Todas as profissões são importantes, mas que na época que eu cheguei aqui, por exemplo, a gente não tinha o computador, né? Era máquina de escrever. E eu, por exemplo, eu trabalhava em Samambaia às vezes acabava energia elétrica, então tinha que ser máquina de escrever comum, manual, né? Porque a elétrica não funcionava lá, porque a energia vivia caindo. E depois eu descobri porque Samambaia ficava no final, né, da rede elétrica, então qualquer problema que desse no início, no meio, no final da rede atingia Samambaia, né? E era um pouco difícil, porque quando eu entrei lá, eu tinha que pegar 4 varas, né? Era 2 varas criminais, o tribunal do júri e o juizado criminal, né? E o juizado, só o juizado já tinha, mas ainda tinha o tribunal do júri e as 2 criminais, né? Então, realmente a gente não tinha muito... Certo. Agora, sobre os estudos, doutor Arima, você chegou com 8 anos a Brasília e estudou em que colégio aqui na capital? Eu estudei no Imaculada Conceição. Primeiro eu estudei na Escola Classe, né, perto de casa. E depois eu fui para o Imaculada Conceição. E daí eu fui para o Marista, né, na 8ª série. E do Maristinha eu fui para o Maristão. E aí, posteriormente, eu realizei o vestibular e fui para o UNB. Fez o curso lá, e mestrado na Católica. Aí eu fiz mestrado na Católica. Antes fiz 3 pós-graduações, né? Uma até aqui na escola do Ministério Público, né? Que me ajudou muito na prova de juiz, né? De juiz. E você é professor também, né? Sim. Aí depois que eu cheguei a fazer o curso de defensor, o concurso da defensoria, né? Passei para defensor público, mas como havia expectativa de já me chamarem para a magistratura, aí eu pedi o final da fila, né? Certo. E aí eu não tomei posse na defensoria pública. E aí eu também desisti do Ministério Público, porque eu sempre quis ser juiz. Sim, mas então vamos falar da sua trajetória. Eu sempre quis ser juiz, então, não porque o Ministério Público não seja importante, né? Certo, só porque... isso mesmo. Antes, então, de entrar no tribunal, você já teve uma carreira vitoriosa aqui. Eu queria que você falasse do primeiro emprego. Onde você trabalhou? Sim. Eu fui fiscal de tributos, né? E trabalhei no aeroporto, né? Aí eu cuidava da... Você era concursado ou Concursado. E aí eu falei com meu pai, né? Eu falei assim, pai, olha, eu acho que eu não levo muito jeito para isso, porque meu pai era auditor do Banco do Brasil, né? Então eu falei, você vai seguir a carreira, futuramente vai ser também auditor, e vai fazer as auditagens. Então ele achava um caminho natural, porque ele era auditor do Banco do Brasil, fiscalizava as agências no Brasil inteiro. E aí eu conversei com ele, né? Falei assim, olha, pai, eu não estou me identificando. Você trabalhava em que órgão específico? Pois é, eu era fiscal de tributos do GDF. E aí GDF. Só que eu trabalhava no aeroporto, né? No aeroporto. Que era a cobrança do ICMS, né? Porque depois do imposto de importação, quanto tempo nesse do cargo? IPI, tinha... Você ocupou esse cargo quanto tempo? 2 anos e pouco. Depois desse trabalho, de ser fiscal, auditor, aí, você foi para onde? Aí eu fui ser técnico judiciário, que hoje é o atual analista, né, judiciário, no TRT. Eu tinha passado no TST, e aí o TRT me chamou, e eu falei, não, eu vou, né? E depois o curioso é que o TRT também tinha me chamado para trabalhar no próprio TRT, assim, ficou uma coisa... que eu tinha passado. Você trabalhava em cartório? Onde você trabalhava? Eu trabalhei no gabinete da doutora Calcin, né? Era uma excelente pessoa, nossa, aprendi muito com ela. Depois ela veio a ser até ministra do TST, né? Certo.
uma pessoa muito boa. Nossa, aprendi muito com ela. Até hoje agradeço os ensinamentos. Então, Né? da Justiça Trabalhar do em gabinete Trabalho, foi você muito fez bom. outro concurso. Aí foi para onde? Aí depois eu fui pro STJ. Né? STJ STJ. também foi outro local que eu agradeço muito no aprendizado. Mas você era o que lá? Técnico, analista? Era analista Analista. também. Né? Trabalhava em gabinete de ministro? Eu cheguei a trabalhar no gabinete, mas eu pedi para ir para jurisprudência, porque eu queria poder estudar, porque o meu sonho sempre foi ser juiz. Né? Certo. Eu queria ser juiz e os gabinetes assim são pessoas heróicas que trabalham muito. Assim, o volume de trabalho no STJ era muito grande, né? Muito grande Até mesmo. hoje, né? É, O pessoal trabalha muito. Então, eu acho que até um reconhecimento que deve fazer aos ministros e Cada aos vez mais, né? O pessoal servidores de aumenta lá. o número de processos tramitando no STJ. Aí a Exige jurisprudência, cada vez mais dos servidores. aí a jurisprudência já tinha um certo conhecimento, porque o ministro que eu trabalhei, ele tinha pedido para eu fazer a coletânea dos julgados principais dele. Então eu já tinha algum conhecimento com jurisprudência. Que eu fiz a catalogação dos julgados do ministro. Aí eu pedi para ir para jurisprudência porque já tinha essa relação. Certo. E aí eu pude me sentir muito bem na jurisprudência, porque realmente eram pessoas assim muito preparadas, né? E até são modelos, né, de organização, né? Eles E você organizaram ficou quanto Tessauros. tempo no STJ? Eu fiquei pouco tempo porque Em assim, seguida você passou no concurso. porque pra eu tinha juiz. passado já nesses 3 concursos, né? Então já foi muito rápido, né? Eu Certo. passei no TST, passei no TRT e depois passei pro STJ. Então foi assim muito rápido, né? E aí logo Bom, depois você disse que eu passei na sonhava em ser defensoria. juiz. E aí eu É, passei Quando que nasceu essa motivação para ser juiz? Desde pequeno? Por que você queria ser juiz? O que você sonhava naquela época? Porque meu pai ele levou para fazer um teste vocacional. Aí eu fiz um teste vocacional baseado em conhecimentos. E aí deu medicina, engenharia. Só que eu não me identifiquei com isso. Aí eu fiz um outro teste vocacional que não era baseado em conhecimento, mas baseado no perfil psicológico. Esse psicólogo fez um estudo e falou: olha, o senhor seria assim o perfil perfeito para ser político, que as soluções que o senhor deu aqui para, porque ele colocava um contexto de cidade e eu tinha que resolver os problemas da cidade com um orçamento muito baixo, né? E ele achou aquilo ali espetacular, né? Aí eu falei: não, político, eu acho que eu não tenho aptidão. Aí ele falou: não, então tem 2 outras aqui, que é psicologia e direito. Aí eu, coincidentemente, tinha uma palestra, Semana Vocacional no Marista. E tinha um amigo meu, que ele era procurador, o pai dele era procurador-geral da República. Eu nem sabia. Ele falou: meu pai é procurador-geral. Você não quer participar da palestra dele? Você queria fazer direito, né? Eu falei: vou lá, né? Nem sabia o que era procurador. Mas ele não pôde ir porque ele tinha um compromisso, uma reunião em outro estado. E aí veio o substituto dele, que era o professor Cláudio Fonteles. E aí ele Foi deu meu a palestra. professor, Cláudio Fonteles, e amigo. Pois é, uma pessoa ótima, assim, espetacular. E foi meu professor na UNB também. Depois foi meu professor e aquilo ali me fixou muito, assim, o direito. Como eu já tinha esse estudo psicológico, né? Aí eu falei: eu vou por essa área, né? Mas meu pai também nunca, né? Tanto é que quando eu decidi sair da carreira, né? Você se realizou no direito. Sim, eu assim, sou muito feliz e Mas para grato pelo ser trabalho. juiz, quando é que nasceu essa vontade de ser juiz? Você já estava formado ou ainda estava estudando? Eu nunca levei isso a sério, porque os meus colegas aqui falavam: ih, lá vem o juiz, né? Lá vem o juiz. Eu nunca levei isso a sério. Certo. Mas aí, posteriormente, eu pensando assim, o que eu vou fazer na minha vida, né? Porque chega uma hora que, né, vai se aproximando. Mas E Deus aí, chama, né? e É a aí, missão que a gente cumpre aqui na Terra. Eu também nunca sonhei ser juiz na minha vida, mas aí eu fui fazer mestrado, escola da magistratura, e ali nasceu a vontade de fazer o concurso. Era a minha missão, porque eu deixei tudo para ser magistrado. Era o chamamento de Deus. E você que é um homem de fé, religioso, católico,
Sabe disso, que Deus chama, né? Eu também tive essa... Deus encaminha. Eu também tive essa... Porque ao conhecer minha esposa, eu ia fazer o concurso da Defensoria. E aconteceu que nem esse ano, porque esse ano, assim, dia 21 de abril era feriado. Caiu na segunda-feira. E o dia 20 era Páscoa. Então era a minha chance de estudar para o concurso da Defensoria. Aí eu falei assim, mas Deus já me deu tanta coisa, eu vou dar essa palestra lá para aquela escola, né? Porque eles pediram para dar uma palestra. E eu falei, não deixa o concurso, eu vou lá dar essa palestra. Eu falei nessa palestra que eu conheci minha esposa, né? E aí isso também me ajudou a pensar um pouco mais na vida, né? Porque a gente pensa em casar e aí, né? Tem que ter um emprego, né? A gente já pensa a família. Ter filhos, né? Então aí eu falei, acho que eu vou para o caminho da magistratura. Então, o fato de eu ter falado assim, Deus já me deu muita coisa, eu vou dar um pouco do meu tempo, aquilo ali direcionou minha vida, porque o fato de eu ter decidido em doar um pouco da minha vida, né, do meu tempo, para dar essas palestras, eu, na verdade, acabei ganhando muito mais, né? Ganhei a minha esposa e também um caminho para a magistratura e também, como o senhor mesmo disse depois, né? Eu segui essas palestras, mas no outro formato, né? Na Rádio Maria, né? Que era a antiga Rádio Maria, em que a gente dava umas palestras, né? Que depois virou mais uma conversa, né? Com os ouvintes. E aí eu resolvi largar um pouco as palestras, né? E me dedicar mais à rádio, que eu acho que dava mais efetividade no sentido de atingir mais pessoas. Bom, já que você cita o programa de rádio, quanto tempo você fez programa de rádio, programa religioso? Eu confesso que aqui de cabeça eu não lembro mais, mas... muitos anos, né? Foram... Muitas palestras. Olha, no mínimo 4 anos. Programas. E era muito bom porque, como eu tinha desenvolvido uma técnica que chama dinâmica do amor, né? Em que eu procurava explicar que a dinâmica da vida, ela funciona da gente entender como é a dinâmica interna dentro de nós. Então eu cito um exemplo que cada um tem uma genética, uma formação cultural e uma educação. E cada um vai reagir de uma maneira diferente. Mas para entender como decidir o que é melhor, a pessoa tem que fazer esse caminhar interno dentro de si mesma. Então, comparo a pessoa que às vezes procura descobrir o universo como a necessidade que nós temos de descobrir o nosso universo interior e como a gente vai construir a nossa casa interna. Então, a dinâmica que cada um tem é a maneira como não só ele se relaciona com o mundo, mas também a maneira como ele deve se relacionar consigo mesmo e com a sua família. Então, eu desenvolvi esse projeto, gostei muito, e agradeço até hoje ao Padre Reinaldo por me dar essa oportunidade. E passava a mensagem pelo rádio. Pelo rádio, programa de rádio. Exatamente. Eu ia até Sobral, ia para São Paulo. Hoje a rádio é digital, né? Então qualquer um pode acessar pelo... Muito bem. Mas voltando aos concursos, eu queria que você falasse qual era o seu método de estudo. Que muita gente quer saber, pergunta para o juiz, como é que você estudava? Porque eu estou fazendo concurso, é difícil. Qual foi o método que deu certo? Assim, uma carreira, você teve uma carreira, está tendo uma carreira super vitoriosa, foi aprovado em vários concursos. Qual era o método que você utilizava para estudar? Você fazia resumo, ou só lia? Cada um tinha um método. O meu método era fazer resumo. Eu só sabia estudar se eu fizesse resumo. Só aprendia, né? Então eu não sabia estudar de outra maneira. Eu tenho esse método também. Eu também tenho esse método. Quando entrei para a turma recursal, eu passei todos os resumos para o pessoal do gabinete. Eu falei assim, ó, isso aqui é o resumo dos juizados cíveis. Isso aqui é o resumo dos juizados de fazenda pública. Isso aqui é o resumo da parte criminal, né, dosimetria. Aí tem a parte da fazenda pública, dividi por temas. E aí passei para eles, né? Então, esse de resumo é muito bom, mas
eu acho Você que me estudava ajudou fazendo o resumo das matérias, fazendo no resumo. concurso estou falando. Quando Sim, você por fazia concurso, concurso. o Como é que concurso você estudava? eu, eu tinha um método assim que era um pouco estranho, porque quando eu dei algumas aulas para curso preparatório para juiz, às vezes as pessoas achavam um pouco estranho. "Não, mas por que o senhor está dando essa questão aqui? Não é muito interessante." E aí eu vi que eu não estava fazendo muito sucesso. Mas era o meu método, né? Por que eu, por exemplo, eu falei lá sobre os elementos de conexões no contrato internacional, para descobrir qual é a competência, né? Se é do Brasil ou se é do... Eles não quiseram ouvir essa palestra. Falaram, não, essa aula... Mas por que eu fiz isso? Porque no currículo desse professor, ele tinha uma tese exatamente sobre os elementos de conexão. E eu falei, grande chance de isso cair na prova, né? Mas os alunos não quiseram. Mas mesmo assim eu dei a matéria e, para minha pouca surpresa, uma das questões que ele colocou era exatamente sobre os elementos de conexão para determinação de competência dos contratos internacionais. Isso caiu na Então, prova. assim, isso caiu na prova, é uma questão, valia ponto. Não lembro assim, se eram 2 ou 3, assim, de cabeça eu não me lembro. Mas, então, eu acho que para os alunos é muito importante eles fixarem, né, uma trajetória de ver o que o professor fez de história na sua carreira, né, dentro das matérias que ele vai fazer. Porque às vezes também, por exemplo, se esse professor, ao invés de direito internacional, contratos, né, fosse chamado para a banca, né, direito penal, talvez a minha visão fosse diferente, né? Certo. Porque, mas como ele foi chamado para a área dele, aí eu fiz um estudo para que eles vissem, né, os alunos vissem qual era a perspectiva intelectual do examinador, né? Então, agora tem várias questões que a gente analisa, mas isso eu acho que demoraria muito tempo. Você ficou quanto tempo estudando? Se preparando para fazer concurso para Nenhum avançar? tempo. Nenhum Você tempo já tinha porque... uma bagagem de concurso. Nenhum, porque na verdade assim, Você não eu tinha parou 2 a anos... vida para estudar. Eu tinha 2 anos como fiscal e depois logo em seguida eu fui para o TRT, né, passei para o STJ e logo depois eu fiz o concurso, mas não foi muito rápido. Você já estava assim. preparado, já. Não, eu não me achava preparado. Na verdade foi um amigo meu, o Ricardo, que por sinal é da igreja, ele estudava e falava assim, mas Arimas, se você não está preparado, eu vou demorar 10 anos, você tem que fazer esse concurso. Aí ele foi lá onde eu trabalhava, no STJ, pegou a procuração, falou, assina aqui que eu vou fazer. Eu falei, não vou assinar, eu não estou preparado ainda. Aí ele fez a minha inscrição e foi assim que eu entrei para o tribunal, graças ao Ricardo lá da igreja. Tá vendo? É a missão mesmo que a gente fala. Você não estava assim, não parou a vida para estudar, para a magistratura, mas já tinha uma bagagem de outros concursos. Então já estava muito bem preparado, né? O conhecimento já era amplo. É difícil passar no concurso para juiz. Outra dica, né, se é que a gente pode dar uma dica, é a jurisprudência, né? O fato de ter trabalhado no TRT e também no STJ, acho que ajuda muito, que a gente examina no 2º grau, né, e no 3º grau, muita jurisprudência, né? Então esse é outro elemento que ajuda, né? Mas também tem a questão de... Eu fazia uma disciplina, assim, de ver quais eram os professores da banca, e via quais eram as matérias prediletas que eles tinham, os trabalhos que eles faziam. Eu falava, olha, tem chance de cair isso aqui, né? Então, vou estudar essa parte, né? Porque... Agora, outras coisas eram muito aleatórias, né? Porque eu procurava, assim, estudar matérias que eu sabia que caíam muito, ou matérias que, por exemplo, estavam em voga, né? Porque estava se discutindo, por exemplo, a questão do habeas data, né? A questão da ação declaratória de constitucionalidade. Então, olha, isso aqui é uma matéria interessante, é nova, né? Tá aqui e aparece em todo concurso. O Congresso está discutindo, então, olha, ação declaratória. Mas às vezes tem que ver se os alunos querem também estudar, né? Porque às vezes você planeja, por exemplo, uma aula, né, para ensiná-los, e às vezes eles não querem. Então, hoje em dia eu faria diferente. Eu chegaria na sala de aula e perguntaria para os alunos:
qual é o objetivo que vocês têm na vida? O que vocês querem realmente com esse curso preparatório? E aí a gente poderia chegar a um consenso, né? Como se fosse a teoria comunicativa de Habermas, né? Alguma coisa assim, mais ou menos, para tentar chegar a um consenso. Nós queremos a preparação para o concurso, né? Aí assim... eu quero me preparar para fazer a prova do concurso para juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria. Esse é o objetivo do curso, né? Eu tinha também outro método, né? Que eu fazia o seguinte, eu pegava, estudava... É porque quando eu era criança, eu gostava muito de ler os filósofos, né? Os filósofos clássicos. Então, eu sempre me prendia para a teoria geral, né? Então, eu procurava entender como funciona a teoria geral do direito, a teoria geral do direito penal, a teoria geral do direito público, a teoria geral do direito privado. E aí eu procurava fazer um arcabouço de tal modo que o raciocínio coubesse dentro dessa lógica da teoria geral. Então, eu pegava uma matéria específica e como eu vou inserir isso dentro da teoria geral. Então, eu sempre... Todo conhecimento é importante na vida. Como foi seu primeiro dia como juiz? Você foi aprovado como juiz substituto na capital da República. O primeiro dia, eu queria que você falasse. Os primeiros dias foram assim um pouco... Os primeiros dias foram um pouco assim... Onde foi também? Porque, na verdade, assim, eu tinha várias varas, porque eu tinha que ir, porque não havia juiz naquela época, eles estavam implantando ainda as varas. Então eu tinha que ir para uma vara de família, uma vara criminal, para outra vara civil, e a outra eu não me recordo. Eu sei que como todos estavam marcando 14 horas, porque eles queriam ser os primeiros, né, eu falei assim, não, vamos estabelecer o seguinte, vamos ver aqui quais são os processos mais urgentes. Aí ele, não, é porque o meu é mais urgente. Eu falei, tá, então vamos conversar aqui. Ah, porque esse meu aqui é réu preso. Opa, réu preso? Então vou dar prioridade a esse aqui, né? Ah, esse aqui é vara de família, precisa de alimentos, né? Ah, esse aqui é vara civil, uma conciliação. Eu falei, não, então, tudo bem, eu vou fazer todas, mas eu vou começar pelo réu preso, depois eu faço a vara de família, né, que é questão de alimentos, depois eu faço a outra audiência, né, da vara civil, que é a conciliação. E então os primeiros dias foram assim, né? E muitas vezes é o que eu falo, o mais difícil não é passar na prova, a prova é difícil, mas o dia a dia, pelo menos pelo que eu vi na minha época, era muito assim complicado, porque logo depois eu pude trabalhar na segunda criminal, né? Também de Taguatinga, a segunda criminal de Ceilândia. E depois eu só peguei vara, assim, vaga, né? Então, eu praticamente era o juiz titular da vara, né? Mas você ficou quanto tempo como juiz substituto? 8 anos, mais ou menos. Acho que 7 anos, 7 anos. A minha turma ficou 3 anos. Mas teve turma recente do tribunal. Não, eu fiquei 5... Ficou 12 anos. Eu fiquei 5... eu fiquei 6 anos. 6 anos como juiz substituto. Aí assumiu como titular, qual foi a titularidade? Qual vara foi? Era Juizado Especial Criminal. E aí, lá eu... Mas onde? Aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Em Ceilândia, em Ceilândia. Na circunscrição de Brasília. Foi em Ceilândia, então. Circunscrição do estado de Ceilândia. Eu até estava lendo lá os memoriais, né? E é com grande orgulho, assim, que eu carrego, que o servidor, né, ele falou assim, o senhor julgou mais processos que a primeira vara de família. E a do senhor é uma vara mais nova, né? Foi instalada agora o juizado. Aí eu falei, quanto que foi? Eu falei, eu vou fazer esse levantamento para o senhor. Aí ele fez lá, deu 14 mil processos. Olha só. De 2000 a 2013, 14 mil processos. Mas aí a gente tinha uma metodologia, né? Que eu acho que até... Mas eu nunca tive tempo, assim, para pensar... eventualmente sugerir, né, para que o tribunal eventualmente estudasse, né? Que, por exemplo... Então, doutor Arima, eu estou vendo aqui, você assumiu, foi em 96, né? O ano que você tomou posse como juiz, 96? Foi em fevereiro de 96. Faz a soma aí na matemática aí. Então, você já tem quanto tempo de magistratura? Eu vou fazer 30 anos, né? 30 2026. Atualmente, você é juiz de qual vara atualmente?
Eu estou na primeira turma recursal, né? Primeira turma recursal. Sim, e como é que você está na antiguidade? Antiguidade. Para chegar ao tribunal, falta muito para chegar ao cargo de desembargador? Acho que eu creio que talvez não, né? Mas eu também confesso que eu acho que talvez seja o quarto ou quinto para entrar como juiz de segundo grau substituto. Qual é a atividade aí? Eu não entendi. Eu estou entre o quarto e o quinto. Então você está bem próximo do juiz de direito substituto de segundo grau. De segundo grau. Juiz de direito de segundo grau já é um desembargador convocado, né? Aí já passa a trabalhar como desembargador. Aí eu tenho, assim... Mas qual a previsão de tempo? Você tem ou não? Quanto tempo vai demorar para chegar como juiz de direito de segundo grau? Não, não tem essa previsão. Não parou para pensar nessa questão. Mas assim, me realiza muito o fato de ser juiz, né? Eu sempre quis. Certo. E me identifiquei muito com a magistratura, né? É uma profissão um pouco solitária, porque eu sempre, na maioria das vezes, era juiz substituto, mas como se fosse um titular da vara, né? Porque a maioria das vezes... Né? A gente assumia a vara e não tinha juiz naquela época. Não tinha diferença, né? Juiz substituto e titular. E não tinha juiz naquela época, né? Por exemplo, quando eu fui para Ceilândia, quando eu fui para Samambaia, eram 4 varas e não tinha nenhum juiz lá, né? Titular. Faltava magistrado. E quando o colega adoecia, eu tinha que ficar com o cível, as famílias e juizado cível, né? Eu falei assim, acumulava tudo, né? Vamos fazer um acordo aqui, você não adoece e nem eu adoeço, tá? Tá certo. Infelizmente o colega adoeceu 2 vezes, mas assim, nada grave, né? Qual é a sua idade aqui? Eu estou vendo que você nasceu em 66. Então você vai fazer quantos anos agora? Em agosto, dia 27 de agosto? 59. Né? 59. Então tem mais 60, 15, 16 anos de magistratura. Aproximadamente. Ainda tem muito tempo para chegar ao tribunal ainda como desembargador, né? Tem uma carreira belíssima pela frente. Eu sinto assim muito orgulho, né? O fato de ser juiz realmente me qualificou assim como uma parte da felicidade da minha vida. É claro que a gente passa por momentos difíceis, né? Às vezes a limitação humana, né? Como por exemplo nesse caso quando eu tinha que ficar em 2 varas ou 4 varas, né? Às vezes a gente não tem condição humana, né? De atender ou prestar a jurisdição da forma como a gente gostaria, mas é tudo feito com muito carinho, com muita vontade de dar certo, né? E também poder trazer uma prestação jurisdicional na medida do possível justa, né? Mas o seu projeto de vida hoje aqui no tribunal é chegar ao tribunal como desembargador. Você tem outros planos? Eu confesso que eu não pensei ainda, né? Eu tenho assim porque a vontade se seguir até os 75 anos, a compulsória, né? Então você tem tempo para chegar ao tribunal como desembargador, 16 anos de carreira ainda. Eu sinto assim muito orgulho, né, do tribunal ter me dado essa oportunidade de ser juiz, né? Mas assim. Mas seu projeto é continuar como magistrado. Eu penso. Tem outro projeto, eu penso em continuar na turma recursal, né? Para poder. Porque o juizado foi uma coisa que sempre me. Porque a primeira vara que eu titularizei foi o juizado criminal. Então eu tinha projetos de desenvolvimento do juizado. Então é uma área que me. Tanto é que até tem uma doutora, uma colega nossa da minha turma, né? É a doutora Oriana Pisque, né? Ela tem um projeto que ela chegou até a ganhar aquele prêmio Inovário, né? Sim. E ela posteriormente veio me agradecer, falou assim, Arima, muito obrigado pelos... Porque a inspiração do projeto dela veio do lado do meu juizado, né? Ela falou, Arima, eu podia usar essa ideia que você tem aqui na forma de conduzir o juizado criminal, eu queria fazer um projeto. Eu falei, Oriana, com o maior prazer, né? Uma pessoa muito doce, muito educada. Então, da sua turma, e parece que ela ganhou um prêmio Novário com isso. Quem mais era da sua turma? Ou é da sua turma? O Carlinhos, né? O Carlos Alberto, né? Carlos Alberto, o Alberto presidente da Mars. Juiz de direito de segundo grau. Pessoa e espetacular. Foi nomeado também desembargador eleitoral substituto no TRE-DF. Sim, vai é tomar pessoa posse agora. Espetacular, né? Fiquei assim, muito feliz. O Carlinhos, a Oriana, tem o Dr. Flávio, né? Que também foi coordenador dos juizados, né? Durante muitos anos.
a doutora Gisele também foi coordenadora dos juizados, né, durante muitos anos. Tem doutor que trabalhou comigo, João Lourenço, né? João Lourenço, ele trabalhou comigo lá na Ceilândia, né? Ele ficava lá no tribunal do júri e eu ficava nas varas criminais, né? E teve uma época que é até engraçado, que antigamente janeiro e julho, né, eram férias e aí a gente tinha que cuidar do fórum inteiro, né? E aí ele falou: nossa, Arima, ainda bem que você veio, né, para me ajudar, muito obrigado. Porque ali antigamente não havia juiz substituto suficiente para cobrir as circunscrições, né, os fóruns fora de Brasília, não havia juiz suficiente, né? E depois, claro, como os concursos foram acontecendo, o tribunal ganhou mais juízes para poder, né, distribuir, né? E eu gostava de ficar na Satélite, porque ali tinha estacionamento, o prédio era novo, né? Tinha o fórum de Taguatinga era novo, o fórum de Ceilândia era novo, né? Então era muito bom. Eu gostava de trabalhar assim com o povo simples, né? O povo humilde, isso foi muito bom. Doutor Arima, se você fizer um balanço da sua carreira como magistrado, eu queria que você citasse assim, algum fato interessante que você julgou, algum conflito assim, entre as pessoas, conflitos que passaram pela sua jurisdição, que marcaram sua vida. A maioria, algum assim... fato, assim, algum julgamento? Foram muitos processos, né? Assim, que quando eu vim aqui para Brasília, no segundo criminal, primeiro passei para o fórum que era... tinha um plantão noturno, né? O juizado criminal e o juizado da mulher. Eram 3 varas numa só, né? Mas aí depois dali eu vim para a segunda criminal, né? Mas esse processo, infelizmente, eu não posso citar porque eram processos sigilosos, né? De crimes organizados. Então, foi uma experiência muito boa, porque eu pude julgar todos os processos, sair da vara com todos os processos julgados. Só tinha um que eu não podia ajudar porque eu me dei por suspeito, né? Mas fora esse, todos os outros eu já tinha julgado. Então, para mim foi... Mas algum julgamento, não precisa citar o nome de ninguém, algum julgamento famoso aí que passou por você? Desses aí, né? Tem vários, né? Assim, que foram... São vários. Né? De cargos, né? Assim, envolvia a Câmara, né? Legislativa, envolvia também governadores, né? E às vezes até outras questões, assim, que aparentemente eram simples, mas envolviam senadores, né? Envolvia... Né? Na violência doméstica mesmo, né? A gente tem... A violência doméstica cria situações, às vezes, inesperadas. Nessa área da violência, você atuou quanto tempo nessa área da violência? Na violência doméstica foram... É difícil, assim, precisar o tempo, porque na época, por exemplo, o juizado criminal, ele também tinha competência da violência doméstica. Então, apesar de ser juizado criminal, ele abarcava a violência doméstica também, né? Então, Ceilândia eu peguei um pouco da violência doméstica, também Taguatinga eu peguei um pouco, né? Apesar de ser juizado. E depois veio a cisão, né? A separação. Aqui mesmo, em Brasília, né? Era juizado criminal, juizado de violência doméstica e plantão noturno, né? Então, na verdade, eram 3 varas numa só, né? E, assim, foi um desafio interessante, porque a gente saía de lá, às vezes, 2, 3 horas da manhã, né? É difícil. Que tinha aquelas questões da UTI, né? Tinha que decidir se a pessoa... Né? Às vezes até sob o risco de morte mesmo, né? Então, aquilo ali me preocupava muito, né? No sentido de essa área da saúde é muito complexa. De não deixar... E a justiça tem que dar uma resposta rápida. Sim. Não pode... A família não pode esperar, nem o paciente, a pessoa que está doente. E aí eu criei alguns sistemas, né? De como funcionava lá, como desenvolver, aí ficou um pouco meio que no automático, né? Então a gente conseguiu fechar as hipóteses, né? Porque cada situação tinha uma nuance, né? Uma diferença que às vezes a gente tinha que organizar. Né? O que está faltando no judiciário hoje para melhorar a prestação judicial? Você tem alguma proposta? A doutora Uriana, por exemplo, ela fez esse projeto, né? Parece que ela ganhou até o Inovário, né? E tinham vários
projetos lá dentro do juizado, só que eu acho que se perderam, né? Porque infelizmente eram 14 mil processos que estavam arquivados lá, não tinha nem espaço, né? Então eu acho que para ressuscitar, por exemplo, eu peguei assim uma questão, que naquela época havia a questão da prisão e a pessoa com arma de fogo, né? Então, naquela época, né, podia fazer um acordo entre o suposto delator, o culpado, né, o que fez o... E aí a gente trocava, assim que transitava em julgado, né, o que era a fiança, né, para que ele pagasse em cesta básica, né? Então era... Hoje já não pode, né, porque a lei do desarmamento mudou, mas naquela época era, né, tinha uma contravenção, né, depois virou um crime, crime a menor. prisão em pena restritiva. Eu convertia a fiança em prestação de serviço para a comunidade. E aí, em cesta básica, né? Prestação de serviço. Aí ele ia lá, doava, mas também trabalhava um pouco. E aí, com isso, se fechava o ciclo. Ou ele só trabalhava, quando era assim, por exemplo, contravenção, né? Que era mais leve, né? E aí ele já cedia a fiança, ele abdicava da fiança, né? E essa fiança já ia para uma determinada instituição, de tal modo a agilizar os processos, né? Isso é só um exemplo, né? Tem outros também, porque às vezes você podia combinar com o juizado, se houvesse uma integração do juizado civil com o juizado criminal, que às vezes houvesse acidente de trânsito, né? Você já poderia... Aconteceu um acidente de trânsito na rua, né? Aí você tem aquela possibilidade de acordo, então aquele acordo já evitaria o processo criminal e o processo civil, né? E aí essa interligação, às vezes, economiza muito tempo, né? E tem outras coisas que eu fazia lá, assim, por exemplo, a suspensão do processo, às vezes, por exemplo, na vara de violência doméstica, né? Tinha um caso lá de um senhor que ele tinha batido no carro da mulher por ciúmes, porque achava que a mulher estava traindo ele. Mas, na verdade, ela só estava com o preparador físico dela, porque ela tinha uma aula, né? E foi dar carona para ele, mas não tinha nada. Mas, enfim, como ele ficou com ciúmes, ele bateu no carro. E aí ele foi preso na violência doméstica. O crime de dano, né? Não veio qualificado com nenhuma causa de aumento, nenhuma, né, circunstância. Então, teoricamente, ela podia fazer o acordo, né? Porque veio da delegacia, sim. Então eu falei, olha, se a senhora fizer o acordo aqui, porque ela queria voltar para a Finlândia, que era o país dela, né? Se a senhora fizer o acordo aqui, esse dinheiro da fiança vai ser convertido para indenização do carro da senhora. E aí você não vai ter que mover um processo. Ah, não, eu tenho que mover um processo de danos? Tem. Não, então, eu quero ir para a Finlândia. Eu falei, não, então, o senhor concorda em ceder esse dinheiro aqui, né, da fiança? Aí, quando transitou em julgado, aí eu peguei a fiança, né, e falei assim, olha, a fiança agora vai para a senhora pode ir para voltar para a Finlândia, né, que é o que ela queria, né? Porque eu me preocupo muito nas situações da vítima, em ver o que ela quer. E o marido ficou. Não, eu falei, meu marido não, meu marido fica aí, né? Eu vou para a Finlândia, eu quero com a minha família. E aí e a gente resolveu assim, né? Então, tem algumas dinâmicas, né, que você pode utilizar no processo que às vezes agiliza, né, a situação de ambas as partes, né? Certo. Porque aí ele teria que pagar, né, eventualmente até um crime de dano, podia correr o risco, né, de virar crime qualificado, violência doméstica, e aí resolveu essa situação. Esse é o papel do judiciário, resolver o problema, né? E aí com esse acordo, ele não foi processado pelo crime de dano no carro dela, ela não teve que entrar com processo no Brasil, né, do acidente de trânsito, né? Certo. E ao mesmo tempo ela pôde voltar para a Finlândia e ficar com a fiança, que é uma forma de... Então, assim, são situações do processo que às vezes a gente tem que antever o que a gente pode fazer ali, né? Por exemplo, nos crimes organizados, às vezes eu chamava lá o promotor e falava assim, olha, aqui eu tô pensando em... Barra pesada, como se diz. Eu tô pensando aqui em... Eu tô pensando em dividir os processos. Não, doutor, não, coloca tudo num só. Eu falei, não, olha,
eu vou abrir as partes, né? Aí também a defesa eu abri, né? Não foi só o Ministério Público, né? Para que eles opinassem sobre como eles entenderiam essa matéria. E aí o Ministério Público viu que eu ia desmembrar os processos, então ele mesmo sugeriu os desmembramentos, né? E aí depois a defesa falou, naqueles que eu achei razoável, eu acolhi os da defesa. O que eu não achei razoável, acolhi o Ministério Público. E aí teve um andamento, né? E os processos fluíram, né? Que, por exemplo, teve um até que era de uma pessoa, né? Que depois veio até falecer, né? Então, se eu tivesse ficado esperando a pessoa melhorar de saúde, esse processo não ia andar nunca, porque ele depois veio até falecer, né? Então, e era um processo assim, um dos processos, que eram 4 processos, né? Que envolvia essa pessoa, que tinha um alto cargo no Distrito Federal, que depois veio até falecer, né? Então, às vezes a gente tem que ter essa percepção também do processo. Uma pergunta sobre a política de promoção de mulheres. Então, o CNJ tem defendido uma política de paridade, ou seja, igualdade entre homens e mulheres, que é um equilíbrio, que os tribunais é um equilíbrio, metade mulher, metade homem. O que você pensa sobre essa nova política? Eu acho que tudo aquilo que vier para salvaguardar, né, os direitos das pessoas, eu entendo como positivo. Agora, tem que ver a experiência, né? A experiência do dia a dia que vai... Né? Eu penso assim, a experiência do dia a dia que vai fazer que a gente veja, né, qual a efetividade ou não, né? Então, eu acho que é só o tempo, né? Como diria... eu sigo muitas vezes Thomas Jefferson, ele fala que a construção... E Thomas Paine também, ele falava um pouco sobre a construção do bom senso, ou do senso comum, né? E nos Estados Unidos, Thomas Jefferson, ele citava muito essas passagens, né? Que às vezes os costumes, né? A sabedoria do povo, a maneira como aquela população se constitui, né? Isso só a vivência, né? Só o dia a dia vai... eu vejo muito isso, né? Muitas vezes a gente precisa ter essa dimensão, né? De como funciona a nossa sociedade, né? Para a gente ter um denominador do que seja melhor para a construção, né? Eu vejo o judiciário também como uma possibilidade de construção da sociedade, né? Só que para isso a gente precisa se aproximar cada vez mais da sociedade para a gente ter essa construção, né? Para construir mais de acordo com, ou como diriam os alemães, né? O Volksgeist, mas eu acho que em outro sentido, né? O espírito do povo, só que em outro sentido, né? Sentido mais de aproximação mesmo, né? Da justiça com a população, né? Da justiça... Porque como nós não somos eleitos, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre essa preocupação, né? Porque nós, diferente dos cargos políticos, né? A eleição, né? Nós não somos eleitos, né? Então... Certo. Para encerrarmos a entrevista, qual é o sonho do Dr. Arimas daqui para frente? Ou o projeto de vida daqui para frente? Eu tenho um sonho, assim, que é muito... que eu vejo, assim, eu sempre fui muito família, né? E sempre procurei, assim, não sei se eu sou um católico, não sou que nem o senhor, né? Que para mim é um exemplo, mas eu penso, assim, futuramente voltar ao programa da rádio, né? Desenvolver aquele projeto, né? Da dinâmica do amor, né? E trabalhar com famílias, né? Porque eu trabalhei como violência doméstica, né? E nunca tive essa chance, né? Porque violência doméstica é muito aquela questão, né? De pune ou absolve, né? Absolve ou condena, né? Mas eu queria fazer esse projeto que seria fora, né? Exatamente da violência doméstica, mas pensando nas famílias, né? Exatamente por conta desse projeto que eu tive lá na rádio, né? Do desenvolvimento da dinâmica do amor, né? Que é exatamente fazer com que as pessoas entendam o dinamismo interno que existe em cada um, né? E como ele pode trabalhar esse dinamismo de uma forma construtiva, né? E evitar a forma destrutiva, né? Então seria isso. Ou seja, todo túnel tem uma luz no fim do túnel? Creio que sim. A gente tem sempre uma... Não podemos perder a esperança, né? Sim, a esperança é sempre aquilo que nos move, né? Os sonhos. E sabendo que a gente não realiza todo sonho, a verdade é essa, né? Então a gente tem que saber entender o que é sonho e o que pode ou não ser realizado
E ser feliz, mesmo que o sonho não se realize. Né? Eu acho que Muito esse é o bem. segredo da vida. Né? Doutor Arima, parabéns pela Eu que belíssima agradeço. entrevista, Eu que agradeço. Olha, estou muito pela feliz. Viu? Obrigado. belíssima também história de vida. Você que é um homem de fé, um homem de família, um grande juiz, um juiz muito respeitado aqui no Distrito Federal, na capital da República. Então, que Deus seja louvado pela sua vida, pela sua missão, que você cumpre muito bem. Você é um orgulho aqui para o nosso tribunal. Amém. Obrigado. Parabéns. E Felicidades continue para você, nesse projeto para os muito seus bonito do filhos, senhor, que é um para projeto sua muito bonito. esposa, para os seus assessores. Muito obrigado aqui pela sua presença no programa História Oral. Eu que agradeço.